O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instantezinho. Queridos irmãos, amadas irmãs, celebramos hoje o segundo domingo do tempo pascal, também constituído por sua santidade São João Paulo II como o domingo da misericórdia. Jesus apareceu a Santa Faustina Kowalska, uma santa polonesa religiosa, que teve a visão de Jesus misericordioso e que lhe pediu que fosse divulgado a devoção à Divina Misericórdia, e no domingo, logo após o domingo de Páscoa, portanto, segundo domingo de Páscoa, fosse realizada a festa da misericórdia. O Papa João Paulo II tem uma ligação muito profunda com essa experiência, porque ele, que foi arcebispo na Polônia, foi quem começou o processo para a beatificação de Santa Faustina, e ele mesmo a canonizou. E por isso instituiu o segundo domingo da Páscoa como o domingo da misericórdia. Mas onde nós podemos encontrar sinais da misericórdia de Deus nessa liturgia que nós acabamos de ouvir? Onde estão os sinais da misericórdia? Veja, amados irmãos, queridas irmãs, mais uma vez Jesus está convidando a comunidade dos apóstolos
a fazer a experiência dessa sua presença ressuscitada no meio dela. A comunidade dos apóstolos passou pela experiência terrível da cruz, pela contemplação da humilhação do seu mestre, pela decepção, pelo sofrimento. A comunidade dos apóstolos estava vivendo a experiência do luto, a experiência de não ter mais o divino mestre no meio delas. Então a comunidade dos apóstolos estava vivendo ainda na penumbra. A comunidade ainda estava vivendo a experiência do seu fechamento, ainda a experiência do medo. Sim, não é de admirar, uma vez que, ora, se Jesus, o Mestre Divino, que fizera tantos milagres, tantos sinais, que foi um instrumento gracioso da misericórdia de Deus no meio do seu povo, terminou a sua vida na cruz, como que não teria medo a comunidade dos apóstolos? Este é o fechamento em que se encontra a comunidade dos apóstolos. Esta é a noite escura pela qual passa a comunidade dos apóstolos. A penumbra na qual se encontra, a penumbra, o medo, a solidão, a decepção, é nesse espaço que a comunidade apostólica se encontra. Por isso o Evangelho começa dizendo que no anoitecer, mas isso não é o anoitecer do dia, é o anoitecer da alma, em que a comunidade se encontra. Mas Jesus, o ressuscitado, Jesus, o vitorioso, entra na comunidade. Jesus vence todo fechamento, Jesus vence toda escuridão, Jesus vence todo medo. Jesus ressuscitado se põe no meio da comunidade para manifestar mais uma vez essa misericórdia de Deus, que não abandona a comunidade, que não a deixa na solidão, que não a deixa no medo, que não a deixa no anoitecer da consciência e do coração, mas se faz presente no meio deles, rompe com o medo, rompe com a prisão, rompe com o anoitecer, adentra a comunidade e lhes concede a sua graça, a paz que vem do próprio ressuscitado. Este é o primeiro dom do ressuscitado para a comunidade, é a paz. Quando a gente vive uma experiência de frustração, uma experiência de sofrimento, uma experiência de cruz, uma experiência de decepção, a gente não está em paz. Por isso a primeira palavra, a gente viu neste Evangelho como foi insistente. Jesus apareceu e disse: a paz esteja convosco, e mostrou as mãos e mostrou o lado, mostrou as marcas da paixão, para que eles não pensassem que era um fantasma ou outra coisa, mas entendessem que aquele que se põe no meio deles é o mesmo que passou pela experiência da dor, que traz no seu corpo glorioso as marcas da paixão e da misericórdia de Deus pela humanidade. E mesmo assim eles ficam admirados, eles ficam assombrados, e Jesus mais uma vez diz: a paz esteja convosco, e sopra sobre eles o Espírito Santo. Repete o mesmo gesto criador de Deus. É um verbo que está lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, aliás, capítulo 2, quando Deus faz o homem do pó da terra e sopra-lhe nas narinas um sopro de vida. O mesmo verbo São Lucas está dizendo para nos recordar que nós somos recriados, nós somos refeitos no Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado nos refaz, o Cristo ressuscitado nos recria, o Cristo ressuscitado nos dá a vida que nós perdemos por causa do pecado.
E essa foi uma experiência fundamental na comunidade cristã, na história da igreja. Sim, fez a experiência do ressuscitado que se põe no meio. Mas a história continua. Inicialmente a igreja foi fazendo muitos prodígios, muitos sinais, dizia São Lucas na primeira leitura. Deus realizou muitos prodígios, coisas maravilhosas e estupendas por meio das mãos dos apóstolos, dizia. Tanto era, Deus agia de modo tão maravilhoso na vida dos apóstolos, que dizia a leitura, traziam doentes, traziam os enfermos, traziam gente possuída pelo Espírito, e muitos eram colocados à beira da estrada, para que simplesmente à sombra de Pedro, elas fossem curadas. Veja, e muita gente era curada, simplesmente quando a sombra de Pedro passava sobre elas. Vocês lembram que Jesus vai dizer quando ele ressuscita para a comunidade dos apóstolos, no final do Evangelho de São Mateus, capítulo 28? Aqueles que crerem farão coisas como eu faço, e farão coisas ainda maiores. E mesmo a comunidade passou por essa experiência, quando ela de fato deixou-se assumir pelo Cristo ressuscitado, permitiu que o ressuscitado se colocasse no meio, mas depois veio a perseguição de Roma, veio a perseguição do Império Romano. Os cristãos eram perseguidos, os cristãos eram mortos, os cristãos eram feitos de espetáculos, jogados lá para serem comidos pelas feras, as pessoas aos gritos, aos berros, à exultação, vendo aquelas desgraças. Pois bem, foi no meio dessa tribulação que Jesus deseja que a comunidade repita a experiência fundamental. E aí nasce o livro do Apocalipse, que a gente escutou a segunda leitura. Porque a gente faz muita má interpretação do livro do Apocalipse. Há muita gente conversando muita besteira, ilusão e tolice sobre o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse não foi escrito para causar espanto, medo, assombro, angústia, não. É o contrário. A comunidade que estava vivendo a experiência do sofrimento, a experiência da perseguição, a experiência da morte. Jesus fala por meio de João, escreve, diz a esta comunidade, não tenha medo. E João, conduzido pelo Espírito, e João levado pelo Espírito, tem esta visão, está diante de Deus, quando escuta atrás de si uma voz, e quando ele se vira, vê os 7 candelabros, e como o Filho do Homem que está no meio, e diz, eu sou vivente, eu morri, mas estou vivo, ressuscitado. Não tenham medo, eu estou com vocês. Os 7 candelabros representam as 7 igrejas conhecidas na época que estavam na Ásia. É a mensagem do ressuscitado para a igreja, para uma igreja que está vivendo sofrimento, para a igreja que está fechada, para a igreja que está no medo, para a igreja que está na perseguição, para a igreja que está passando pela experiência da cruz. Jesus se põe no meio e diz, não tenham medo. Sim, Ele está querendo que a comunidade repita a mesma experiência. Não tenham medo, porque o ressuscitado, o vivente, o vitorioso se põe no meio. Ele é o sinal permanente da misericórdia de Deus. Se as nossas misérias e se as situações humanas causam sofrimento, o ressuscitado se põe no meio de nós e diz, não tenham medo. Veja, queridos, esta é a mensagem que hoje a liturgia deseja transmitir ao nosso coração. Que a gente permita que o Cristo se ponha no centro de nossa vida.
Que Ele seja o centro da nossa existência e toda a nossa vida esteja em torno dEle. Porque se Ele for o centro de nossa vida, nós experimentaremos sempre a sua força, a sua consolação, a sua graça, que nos ajuda a superar as misérias da condição humana. Ele nos diz: não tenham medo. Mas a misericórdia continua também na igreja através do sacramento da penitência. É porque aqui esse evangelho só traz um mundo de coisa que a gente precisava de um tempão para desmiuçar cada palavra, cada gesto, cada símbolo que está presente. O grande sinal e instrumento pelo qual a misericórdia continua na igreja, fazendo os prodígios da cura e da libertação, é o sacramento da penitência. Soprou sobre eles e disse: a quem vocês perdoar os pecados, vão ser perdoados. A quem vocês não perdoar, eles serão reconsiderados. Hoje, a misericórdia se estende no tempo, através do sacramento da confissão, pelo qual nós colocamos nossa miséria diante de Deus e abraçamos o seu amor que nos perdoa sempre. Que esse domingo da misericórdia nos ajude a reencontrar no Cristo vitorioso ressuscitado o sinal permanente da misericórdia e da força de Deus em nossas vidas. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.